Versículos desse salmo. O pastor Edson, agora à noite, está pregando numa igreja lá em Anápolis, razão da sua ausência, juntamente com a irmã Edivânia. Amém. Aleluia. Salmo 78, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. Escutai, meu povo, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez, vamos orar a Deus. Pai, nós te louvamos por esta noite, por esta reunião, pela tua presença aqui, ó Deus. Pai, nós cremos, como nós cantamos há poucos instantes, cremos no poder do Espírito, cremos, ó Deus, no poder transformador da tua palavra. Pai, nós te pedimos nesta noite que o Senhor fale conosco. Nós estamos, ó Deus, na expectativa de ouvir a tua voz. E só mesmo, ó Deus, ouvindo a tua voz, é que esta reunião tem sentido, ó Deus. Portanto, fala conosco. Usa, Senhor, a tua palavra para nos transformar, para revolucionar, ó Deus, a nossa vida, para nos despertar. Deus, fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu já preguei muitas vezes sobre esse texto, especialmente em reuniões específicas assim de famílias, para famílias, Dia das Mães, às vezes, em reuniões de casais. Mas eu creio que esse texto também é muito significativo para nós como membros do corpo de Cristo, como servos de Deus, servas do Senhor, e ele traz aqui alguns preceitos de Deus para que a gente realmente possa manter a vida cristã como luzeiros, como sal da terra, como testemunhas do Senhor. Eu creio que nós devemos constantemente, permanentemente avaliar a nossa relação com Deus, a nossa vida cristã. Eu creio que todo crente que ouve a palavra, que lê, que medita na palavra de Deus, está sempre se perguntando e fazendo isso diante de Deus, sobre como está a sua vida, como está a nossa relação com Deus, como está o nosso testemunho pessoal. E eu creio que esse salmo dá algumas indicações para nós de preceitos, de estruturas, de conselhos que não podem de forma nenhuma ser esquecidos no nosso dia a dia. Nós acabamos aqui de orar pelas crianças e
Quando a gente olha para a situação das famílias, para a situação da nossa sociedade, a gente, como crente, não tem como a gente não entrar em crise, ficar extremamente preocupados com o futuro dessas crianças, com o futuro da nossa sociedade, com o nosso próprio futuro. Será que o nível de relação com Deus que nós temos vai nos garantir um testemunho vivo, ou está nos permitindo um testemunho vivo para as pessoas que estão próximas de nós, de que Deus, ou a comunhão com Deus, a relação com Deus, é extremamente fundamental para todas as pessoas, e sobretudo para esta geração? Será que como igreja hoje, nós temos dado esse tipo de testemunho? Será que as pessoas, olhando para a nossa vida, elas sentem sede de Deus? Será que tem sido assim com os nossos familiares? Será que nós temos transmitido para os nossos filhos? Para as próximas gerações, para aqueles que serão as próximas gerações, este fogo de Deus, este sopro do Espírito, que é capaz de me transformar e transformar você numa pessoa absolutamente diferente e parecida com o Senhor. Eu estava meditando essa semana sobre 3 coisas, 3 tempos, sobre a igreja. E a minha meditação, eu gosto sempre de fazer esse tipo de análise, e às vezes olhando para a minha própria vida. Olhando a igreja do primeiro século, eu estava avaliando a igreja que fomos. Mas olhando para os dias de hoje, eu estava tentando avaliar a igreja que somos. Mas olhando para as necessidades, olhando para o contexto, eu estava pensando na igreja que devemos ser. Na igreja que devemos ser. Provavelmente a igreja que precisamos ser. A igreja que o mundo precisa ver. Que esta cidade precisa conhecer. Talvez não seja a igreja que temos sido. Isso precisa ser refletido permanentemente, constantemente. E aqui nesse Salmo 78, fala de um legado precioso. De um legado que é fundamental para que a gente mantenha vivo, ou viva, a visão de Deus de geração em geração. Se a gente lê história de igrejas europeias, igrejas que simplesmente morreram porque não mantiveram vivo ou vivos os preceitos de Deus para as gerações que vieram. Igrejas que caíram, igrejas que foram afrouxando ao longo do tempo o conhecimento de Deus e conhecimento da sua palavra, vivência da palavra de Deus e o fogo do Espírito, conforme nós cantamos. Igrejas que viraram museus, igrejas que foram destruídas, viraram prédios públicos e assim por diante. Igrejas que morreram. Estava meditando sobre as 7 igrejas, chamadas igrejas do Apocalipse. Nenhuma dessas igrejas existe hoje. Por que essas igrejas morreram? E aí, lendo os escritos do próprio Jesus, ditados por João, para o apóstolo João, nós vamos saber o porquê. Meus irmãos, minhas irmãs, nós nos esfriamos na fé. A nossa fé se reduz. E às vezes a gente se transforma numa pessoa comum, se nós não mantivermos a confiança em Deus, se nós não declararmos para nós mesmos constantemente a nossa gratidão a Deus, se nós não tivermos vínculos com Deus.
nós não teremos a força, nós não seremos a luz de Deus, o sal de Deus para esta geração. Precisamos do fogo do Espírito. Não importa quem somos, não importa como adoramos, a forma não importa. Nós somos diferentes uns dos outros. As igrejas são diferentes, mas a igreja de Deus tem que ser cheia do Espírito. Porque esta geração precisa do fogo de Deus. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Precisamos ter este ânimo, essa motivação que é vista não só interiormente. Ela não está somente dentro da nossa alma, mas está no nosso rosto, nos nossos olhos, na maneira de ser, na maneira de falar, na maneira de viver. Tem que estar presente, para que as pessoas se sintam atraídas para Deus. E as pessoas só vão ser atraídas para Deus por meio do Espírito, mas pelo testemunho de cada um de nós. De cada um de nós. E o primeiro conselho que esse texto inspirado ou dito pelo Espírito nos recomenda aqui é que a gente ensine, é que a gente aprenda, exercite cada vez mais a confiança em Deus. Confiança em Deus. Deus existe. Ele é o meu sustentador. Ele é o meu galardoador. Deus está presente. Ele é o nosso sustentador. Bem-aventurados aqueles que vivem à sombra do Onipotente. Bem-aventurados aqueles que estão debaixo das asas do Senhor, conforme diz o Salmo 91. Às vezes eu tenho saudade, pastora Vânia, pastor Carlos, irmãos, irmãs, eu tenho saudade daquela fé simples do meu tempo de criança. Morava na roça, e eu me lembro como se fosse hoje, quando pela primeira vez eu tive um entendimento mais forte, mais profundo do Salmo 91. Foi quando veio uma tempestade, e era uma tempestade assustadora. E meu pai, um crente em Cristo Jesus, um homem de Deus, colocou a mão nos meus ombros. Você está com medo, filho? Eu falei, muito. E ele abriu a Bíblia e me colocou para ler o Salmo 91. E o Espírito de Deus foi colocando coragem no meu coração. Porque eu percebi que eu era um daqueles que estavam debaixo da proteção de Deus. E quando a gente está assim, a gente não tem medo das tempestades. Porque o nosso Deus, a gente confia num Deus que está muito acima das tempestades e das crises. Abra sua Bíblia no Salmo 91, vale a pena a gente recordar alguns textos, alguns trechos desse salmo maravilhoso, que às vezes tem pessoas que usam o Salmo 91 como um amuleto, né? Tem a Bíblia aberta na sala, no Salmo 91, mas nunca lê, nunca medita, não deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Mas como é importante a gente meditar e deixar o Espírito de Deus falar. Talvez você nunca tenha lido assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Laço do passarinheiro é laço de morte, é laço de prisão. E da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas
estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Essa passagem aqui que fala sobre as suas asas estarás seguro. Há um tempo atrás eu estava lendo notícia de um incêndio e os bombeiros chegaram e encontraram uma ave morta, queimada, com as asas abertas. E aí perceberam que tinha alguma coisa mexendo debaixo da ave. Tinham vários pintinhos, vários filhotinhos, debaixo da asa daquela ave queimada. E eu, quando ouvi aquilo e li aquela história, eu me lembrei do que o Senhor Jesus fez conosco. Ele morreu por mim e por você, colocando-nos debaixo das suas asas, nos salvando, nos salvando. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Um tempo atrás eu estava apavorado, porque eu estava trabalhando e tinha muita gente perdendo cargo, perdendo emprego, e eu fiquei desesperado, e eu me lembro como se fosse hoje, eu saí para orar. E o único lugar que tinha para orar era o banheiro lá da minha sessão. Eu saí para lá sozinho. Quando eu entrei lá naquele ambiente, fechei a porta e falei, Senhor, fala ao meu coração. O Espírito de Deus me levou imediatamente a esse texto. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Eu saí dali louvando a Deus e nunca mais me preocupei com o assunto. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Olha que coisa preciosa. E aí o versículo 10 diz, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eu não vou ler o salmo todo aqui, depois os irmãos e as irmãs podem ler em casa, mas quantas pragas hoje nos ameaçam a nossa casa, a nossa família, a praga dos vícios, a praga da promiscuidade, a praga da infidelidade, a praga do egoísmo, do materialismo. Quantas e quantas pragas. Mas se nós morarmos com o Senhor, se nós convivermos com Deus, se nós confiarmos em Deus, essas pragas não penetrarão as nossas portas. Não vão penetrar. E se alguma dessas pragas tem penetrado na sua casa, há tempo, clame a Deus. Clame a Deus. O Salmo 107 diz que havia angústia em Israel, mas Deus enviou a sua palavra e os curou e os livrou daquilo que era mortal. Ainda há tempo. Clame a Deus. Clame a Deus. Porque as pestes estão por aí. Estão por aí, atingindo os nossos filhos, as nossas crianças. Abra os olhos, peça a Deus sabedoria, inteligência do Espírito, para perceber. Mas esteja com Deus. Busque a sabedoria do Altíssimo. Confie no Senhor. Ensine os filhos a confiarem em Deus. Que a sua casa seja um lugar onde as pessoas crescem na confiança, na comunhão, na amizade com Deus. Isso é um legado extraordinário. Não tem herança melhor do que essa. Não tem herança melhor do que essa. Outro dia eu estava conversando com um irmão, pessoa simples. Sempre foi uma pessoa que viveu sempre com 2 salários mínimos, muita dificuldade. Mas como Deus abençoa, às vezes, essas pessoas mesmo, apesar de toda a dificuldade, pessoas que confiam em Deus. Olha, esse irmão estava me dizendo, Neto, nunca me faltou nada.
Os 2 filhos, tem 2 filhos, 2 são médicos. Estão bem. E agora estão tendo condição de ajudar os pais. Agora, esse irmão tem plena convicção. Edson, sabe qual é a herança que eu dei para os meus filhos? Não foi dinheiro, não. Foi conhecimento de Deus. Foi conhecimento de Deus. A pessoa que tem conhecimento de Deus é uma pessoa cheia de esperança, cheia de confiança, não em si mesmo, mas no Senhor. Enfrenta os desafios da vida de uma forma altiva. Enfrenta as crises com confiança. E pode dizer, às vezes, como o profeta Malaquias: ainda que os meus olhos estejam vendo escassez, ainda que os meus olhos estejam vendo coisas muito difíceis pela frente, ainda que os meus olhos estejam vendo sequidão, ainda que os meus olhos estejam vendo falta de frutificação, mesmo assim eu confiarei no Senhor, o meu Redentor. Aqueles que confiam no Senhor não veem apenas pelos seus próprios olhos, não enxergam as condições, as situações com seus próprios olhos. Isso é um aprendizado, isso é uma disciplina que nós podemos exercitar e aprender. Mas, então, versículo 7 do Salmo 78, diz: para que pusessem em Deus a sua confiança, ensinar a essas gerações vindouras, exercitar nós mesmos a confiança plena no Senhor, porque é bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Bem-aventurado aquele que pode dizer: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu vigor. Eu não posso esquecer desse texto, Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A quem temerei? Confiança no Senhor. Eu contei isso aqui várias vezes, uma coisa que sempre me chamou, se me faz lembrar. Eu citei essas palavras aqui, eu me lembro de um livro, talvez algumas pessoas aqui já leram, Há Poder em Suas Palavras, né? Um livro muito edificante. E eu sempre gostei muito dessa expressão do salmista aqui no Salmo 27. E uma vez, eu já contei isso aqui para a igreja algumas vezes, mas minha mãe estava muito enferma na UTI, minha mãe estava com cor de morta, com jeito de pessoa morta, ela estava intacta ali, inerte, e eu cheguei e ministrei essa palavra para minha mãe, crendo que ela iria sair daquele lugar. Alguns dias depois, eu cheguei no mesmo hospital, minha mãe estava lá no quarto, já sentada numa cadeirinha. A palavra de Deus tem poder. Quando Deus quer, Ele faz. Ele faz. A gente precisa aprender a confiar em Deus, para não ficar desesperado com qualquer coisa que aparece pela frente, né? Não ser, às vezes, pessimistas, né? Às vezes, a gente se dobra diante de pequenas coisas, mas nós podemos aprender a confiar ao Senhor e ensinar os filhos, ensinar as crianças, ensinar a esta geração que vale a pena confiar em Deus. E esta confiança, ela não se traduz apenas numa crença simplesmente, mas numa vivência, Aqui, a confiança é experiencial. Quando eu confio, eu posso conviver. Então, eu confio em Deus, então eu convivo com Deus. Eu quero participar das coisas de Deus. Eu quero vivenciar as coisas de Deus na minha vida, os princípios de Deus, os preceitos de Deus, porque esta confiança me faz ver, pelo Espírito Santo, que tudo aquilo que Deus faz por mim é bom, que tudo aquilo que Deus apresenta para a minha vida é bom. Toda a palavra de Deus é boa. É palavra que cura, que salva, que liberta. E isso para mim não é simplesmente um chavão, é a realidade. Portanto, confiar ao Senhor. Ensinar
a confiança, exercitar a confiança em Deus. Não se esquecessem dos feitos de Deus. A gente às vezes olha para a Bíblia e às vezes falta essa perspicácia, né? Falta essa curiosidade na nossa vida. A gente olha para a Bíblia e fala, puxa vida, eu queria que Deus fizesse todos esses milagres hoje em dia. Deus tem feito muito mais do que aquilo que está escrito na palavra. Deus tem feito milagres extraordinários pelo mundo afora. É só querer saber. Deus tem feito coisas extraordinárias. Deus continua ressuscitando mortos. Deus continua curando enfermos. Deus continua salvando vidas. É só ler, é só procurar. Há pouco tempo atrás, acho que foi um ano e meio, eu fui ouvir com a Gisele, lá na escola militar, ali na Asa Norte, no início da Asa Norte, o irmão Yang, que é o irmão daquele livro, O Homem do Céu. Homem do céu é uma expressão na China que significa, mais ou menos aqui, dizer o homem de Deus, né? Mulher de Deus, né? Eles chamam o homem do céu, mulher do céu, né? Que tem, eu vi do próprio irmão Yang, relatos extraordinários que estão no seu livro, coisas maravilhosas que Deus tem feito na nossa época, no nosso dia. Irmão Yang foi liberto de uma prisão na China, onde ele estava por causa do Evangelho, e Deus abriu 4 portões de ferro para que ele passasse, cheio de soldados, ninguém viu o irmão Yang passando por lá, e ele foi liberto. Isso é nos dias de hoje. Isso é nos dias de hoje. Na mesma China, onde há talvez hoje o maior número de cristãos no mundo, Deus tem ressuscitado mortos. Mas aqui no Brasil também. Há pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de conhecer um ex-morto, aqui em Taguatinga. Então a gente está pensando que não tem isso? Será que a nossa fé não é capaz de perceber mais essas coisas? Deus tem feito, Deus continua fazendo. Deus continua fazendo. Agora, se a gente continua tímido, achando que é só teoria, a gente não vai ver. Não vamos ver. Só mesmo. Mais um milagre de Deus para a gente ver. Eu não posso dizer nada, porque eu já vi Deus fazendo tudo. Quase tudo. Acho que mais do que eu merecia. Mais do que eu merecia. Eu já cheguei na casa de uma pessoa que estava com o rosto totalmente tomado por um câncer, morrendo, desenganado, cheirando mal pra caramba. E o irmão me chamou para ir lá e falou, Edson, vamos lá, nós vamos orar por ele vai ser curado. Eu falei, você está de brincadeira. Quando eu cheguei lá e vi aquela situação, eu falei, meu Deus, mas o Espírito Santo nos tomou de fé ali, e nós começamos a orar, 30 e poucos minutos depois, 40 minutos, sei lá, aquele irmão estava pulando, saltando conosco, e hoje sai pelo mundo afora testemunhando a cura de Deus na sua vida. Deus faz, Deus faz. É preciso que a gente reconheça os feitos de Deus, mas o grande feito de Deus, meus irmãos, não é a cura da enfermidade, isso não é nada para Deus, mas o grande feito de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, é a transformação da minha e da sua vida. É a esperança que nós temos, é saber que nossa vida não depende disso aqui, é saber que nós temos a vida eterna, a vida com o Senhor. É saber que eu poderia ser o pior homem do mundo, eu poderia ser um homem promíscuo, eu poderia estar nas trevas, mas Ele me resgatou pela sua misericórdia. E eu posso dizer, para a glória do Senhor, que eu sou um homem de Deus, que o pastor Carlos é um homem de Deus, que a pastora Vânia é uma mulher de Deus, que aqui está cheio de homens e mulheres de Deus. Isso é um milagre, isso é uma coisa extraordinária. Falar dos feitos de Deus. Eu sempre digo e falo para mim mesmo, às vezes a gente esquece rápido o que Deus fez. A gente olha lá para os nossos irmãos lá no deserto, diz como é que essas pessoas esqueceram tão facilmente dos feitos de Deus.
Mas a nossa vida é a mesma coisa. A gente tem facilidade de esquecer o que Deus fez. E aí, às vezes, a gente fica martelando em coisas que a gente acha que Deus não fez, ou quando Ele não faz a nossa vontade. Porque, às vezes, a nossa vontade não é a vontade de Deus. Deus sabe o melhor para nós. Nós somos igual criança. O Rodriguinho hoje estava lá, meu netinho estava lá em casa. Às vezes, a criança quer alguma coisa, você tira, ela chora, esperneia, né? A gente fica com dó, né? Mas ele não sabe o que faz. A gente é a mesma coisa, Deus enxerga o futuro. Quantas coisas Deus não me permitiu e eu fiquei chorando, feito um idiota. E depois eu percebo, olho assim e falo, meu Deus, ainda bem que o Senhor não deixou. Não é verdade? Não é verdade? Deus sabe, Deus sabe. Então dê glórias a Deus quando Deus não permite que você faça determinada coisa. Quando Deus não permite que você seja promovido, dê glórias a Deus, Ele sabe. Ele sabe. Uma vez eu fiquei emburrado com Deus um tempo, porque me foi prometido uma promoção no meu trabalho. E era um negócio honroso e tal, uma situação honrosa, e depois não deu certo. Um negócio inexplicável lá, não deu certo. Eu fiquei emburrado com Deus um tempo. Ei, Senhor. Fiquei de bico comprido com Deus. Depois eu vi que aquilo era a maior gelada da paróquia. E Deus me deu outras coisas. E eu fiquei muito feliz, graças a Deus. Mas a gente fica igual criança. Fica igual criança. Mas como é bom a gente lembrar dos feitos de Deus. Quantas bênçãos. Dize quantas são. E verás surpreso quanto Deus já fez. Meu irmão, sua vida é um milagre. Você está aqui, é um milagre. Você tem roupa, é um milagre. Você tem comida para comer, é um milagre. Você tem emprego, é um milagre. Você mora em Brasília, é um milagre. A minha vida é um milagre, eu nasci na roça. Eu vou lá onde eu morei, vejo colegas meus lá, coitados, você desdentado, nunca aprendeu nem a ler. Eu falo, minha vida é um milagre. Minha vida é um milagre. Quantas bênçãos! Quantas bênçãos! Não diga nunca, graças a Deus, de boca para fora. Diga, graças a Deus. Senhor, graças ao teu nome. Graças ao teu nome. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura. E como dura? Dura para sempre. Dura para sempre. Nossa vida é um milagre. Olhe para isso. Considere isso. Lembre-se disso. Diga para os seus filhos, para os seus netos. Olha, se não fosse Deus. Eu vou dizer isso para o Rodrigo, logo que ele começar a entender. Se não fosse Deus, vovô, não seria isso que você está vendo, não. Seria muito mais feio, muito mais esquisito, certo? Não seria essa pessoa. Eu dizia isso para a Silvia e para a Cláudia o tempo todo. Dizia mesmo. Que a gente tem que dar graças a Deus. Tem que dar graças a Deus. Apesar das nossas limitações, dos nossos erros, a gente tem que dar graças a Deus. Porque nós somos resgatados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. E eu estou concluindo. Mais um aspecto aqui do Salmo 78, no versículo 7, diz assim, não se esquecessem dos feitos de Deus e lhe observassem o quê? Os mandamentos. Observasse a palavra de Deus. Por quê? Porque a gente só vai entender Deus mesmo. A gente só vai entender o quanto é bom viver com Deus. O quanto isso é saudável, o quanto é saudável viver com Deus. Pela observância dos princípios de Deus. Em todos os aspectos da vida. Eu já contei aqui que uma vez, uma pessoa lá no meu trabalho, me chamou porque ele viu meu currículo e viu que eu era graduado em teologia. Era o principal curso que eu tinha. Aí ele chegou para mim e falou assim, ô Edson, o que tem a ver banco com teologia? Aí eu falei, tudo. Tem tudo a ver.
Tem tudo a ver. Eu passei 2 horas explicando para esse camarada que tinha tudo a ver. No final, ele é um senhor já muito engraçado, muito franco. Ele falou, rapaz, você me convenceu que tem tudo a ver mesmo. Eu falei, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, a palavra de Deus, ela é eficaz para tudo na vida. Para tudo na vida. É uma pena que a gente, às vezes, negligencia tanto a palavra do Senhor. A leitura, a meditação. Sabe, a gente negligencia tanto uma disciplina mínima para aprender a palavra, ouvir Deus. E a palavra é viva, não é um livro qualquer. A Bíblia diz que quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos na palavra, o Espírito de Deus ilumina a nossa mente para a gente entender e viver. E viver. Olha que coisa maravilhosa. Vivência. Vivência. Experiência com a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra, medita na palavra, a gente tem sempre algo de Deus para dizer. Já notou isso, irmão? Já notou, Beto? Que quando às vezes a pessoa vem falar uma coisa com você, o Espírito Santo já traz para a sua mente a palavra certa de Deus para aquela pessoa. A gente não precisa ficar inventando. A revelação é mais do que suficiente. Ela é completa. Ela é completa. E o Espírito de Deus permite que a gente traduza isso para as pessoas de tal maneira que elas entendam. Porque também não adianta ficar teologando para as pessoas, que às vezes elas não vão entender mais nada, né? Mas o Espírito de Deus nos ilumina, nos dá sabedoria. Eu conheço pessoas que, talvez agora tenham aprendido, mas eu conheci muitas pessoas, a gente que morou no interior, né, Vânia? A gente sabe disso. Pessoas que nem sabiam ler. Nem sabiam ler, pediam a gente para ler. Eu era adolescente, tinha um senhor, meu vizinho lá, que pedia para eu ler a Bíblia. Para mim foi uma bênção, porque eu lia e aprendia. Deus falava comigo. E esse irmão também, por não saber dele, ele ia aprendendo. Olha, pessoa sábia, cheia da sabedoria de Deus. E era analfabeto. Mas a palavra de Deus nos dá sabedoria, riquezas. O salmista diz, olha, o salmista no Salmo 119, ele diz que ele era mais sábio do que os idosos, do que os experientes. Porque a palavra de Deus é sabedoria. A palavra de Deus é inteligência. A palavra de Deus gera em nós, como eu gosto de dizer, a inteligência do Espírito, a inteligência do céu, a sabedoria do céu. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, vale a pena observar, viver a palavra. A palavra. O profeta Isaías diz, olha, quando você não souber decidir, isso ocorre toda hora com a gente. Às vezes a gente não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Qual é a decisão que a gente vai tomar? Aí o profeta Isaías escreve, se você confia em Deus, você vai ouvir uma voz. Vai por aqui, esse é o caminho, andai por ele. Andai por ele. Coisa maravilhosa. Quantas vezes isso no dia a dia, né, ocorre com a gente? Ocorre com a gente. Andai por ele. Andai por ele. Andai por ele. Irmãos, isso é para nós, isso é para mim, isso é para você. Não admita a mediocridade na sua vida cristã. Não admita. Não admita. Eu não sei, sabe, aqui tem pessoas diferentes. Eu, por exemplo, eu gosto de adorar a Deus de maneira mais quieta e tal, mas todos nós temos que ser completamente pentecostais. A gente tem que ser cheio do Espírito, cheio do Espírito. Não existe forma para isso, nós somos diferentes. Graças a Deus somos diferentes. Já pensou se nós fôssemos todos iguais? Seria uma sem graceira danada. Deus criou esse mundo cheio de cores, de belezas. E nós temos rostos diferentes, formas diferentes. E quando a gente junta para louvar a Deus, é assim que a gente cria a unidade. Um dos momentos mais emocionantes da minha vida, irmãos, foi quando eu estive na Coreia do Sul, em 1995. Estavam lá representantes de mais de 200 países. De certa feita, eu estava andando num corredor e veio 2 irmãs. Eu olhei assim e falei, mãe de santo, porque elas estavam de branco, de turbante.
Eu falei, gente, mãe de santo aqui não é possível. Quase que eu repreendi. Mas aí, quando elas vieram caminhando, elas me abraçaram. Eram irmãs africanas e me cumprimentaram com a paz do Senhor. Com a paz do Senhor. Eu falei, gente, mas como a gente é preconceituoso, né? Eu me senti, desculpa, um verdadeiro idiota. Falei, Senhor, me perdoe e tal, né? Mas um dos momentos mais emocionantes daquele encontro foi quando nós cantamos juntos, Santo, 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 Deus Onipotente, em vários idiomas. Irmãos, eu acho que eu pensei que eu ia derreter de tanto chorar naquele dia. Porque foi lindo, lindo, lindo. Bandeiras de mais de 200 países balançando. E a gente cantando Santo, 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 Deus Onipotente. Deus Onipotente. Eu nunca vi uma coisa tão linda. E eu imaginei, irmãos, no céu. Foi, estou no céu. Eu achei que eu já tinha sido arrebatado. Então, como é bom a gente conviver com Deus, lembrar dos seus feitos e observar a sua palavra. E aqui, irmãos, eu termino citando o mesmo texto quando diz, e não façam como seus pais. Não cometam os mesmos erros. Como se a gente pode olhar para o passado para não cometer os mesmos erros. Esse é um outro milagre de Deus. Não tem nenhum pecado que não possa ser confessado e perdoado. Mas como é importante confessar, reconhecer os nossos erros, a nossa frieza, né? Reconhecer. E dizer, Senhor, eu não quero cometer novamente os mesmos erros. Eu quero viver a Tua palavra. Eu quero estar na Tua companhia. Porque, meus irmãos, não tem previdência melhor do que essa. Não tem nada igual do que estar com Deus, servir, conviver com Deus. Não tem nada melhor do que conviver com a igreja, com os irmãos, com as irmãs. Não tem nada melhor do que isso. É bom demais. É bom demais. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Eu oro a Deus para que